Olá, pessoa. Eu sou Gineta Amorim e estou aqui para mais um Papo a Pô. Papo a Pô? 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 No programa dessa semana, irei conversar com meu companheiro de vida e também colaborador desse podcast, o músico Júlio Lima, que tem uma trajetória de vida marcada por suas composições críticas e provocativas, que vocês podem acompanhar pelas plataformas digitais. Tem EP novo disponível, é só buscar por Universo do Acolá. Em 2018, Júlio lançou seu primeiro livro, Caio na Terra da Música, que narra uma viagem musical, e é sobre isso que iremos conversar hoje, dando continuidade à nossa proposta, que é trazer para vocês ouvintes histórias sobre viagens. E aí, Júlio, tá pronto para compartilhar com a gente sobre suas viagens sonoras? Fala pra gente quando sua viagem musical começou. A tua voz encantou e tornou encantada a canção. Quando eu lembro de ti, da fome de leão, ira de gavião no céu, meu coração avoador quer voar pra você, morar no teu alçapão, morar nesse teu coração, morar nesse teu coração. E lá leva a viola, fazer um repente, fazer uma prosa em noite enluarada. E lá leva a viola, fazer um repente em noite enluarada. A tua voz encantou e tornou encantada a canção. E aí, galera do Papo a Pô, muito obrigado, por mais essa oportunidade. É um prazer estar dividindo com vocês aqui mais algumas experiências e falar sobre uma coisa muito bacana, que é sobre a viagem musical, Então, assim, minha viagem musical, ela começou muito criança ainda, assim, não profissionalmente, mas por intermédio do meu pai, Carlos Alberto de Lima, o Carlão. Ele era um membro fundador da Orquestra Sinfônica do Estado do Rio Grande do Norte e também era músico popular, tocou em várias bandas, acompanhou diversos artistas. Então, esse mundo musical sempre foi muito rico na minha casa, E por meio disso, da experiência dele, eu tive contato com vários músicos, compositores, inclusive com a banda Alcaté Maldita, que ele fazia parte, que tem grandes músicos e grandes compositores. Eu pude ter contato, não só com os dessa banda, mas de diversas, Então essa viagem, inclusive, ter contato com os instrumentos em casa, guitarras, baixo, ele tinha caixa de som, ele já foi dono de banda também. Então meu pai, ele tinha uma coisa muito bacana, que era a união entre o erudito e o popular. Ele não tinha nenhum preconceito quanto à música, ele sempre nos incentivou a ouvir música. A gente, apesar que o conceito de boa música depende muito da percepção de cada um, porque às vezes, por exemplo, o funk é bom para uma pessoa, não é bom para outra, mas escutar aquela música que te toca, ele dizia, Júlio, aquela música que te passa alguma coisa. Então ele me mostrou muita coisa. Na realidade, eu comecei a tocar apenas, eu tive uma primeira experiência com 8 anos com violino. Não foi uma experiência muito, vamos dizer assim, assertiva, porque o instrumento, ele tive muita dificuldade por colocar ele no ombro, com o queixo ali para tocar. Eu não gostei muito da posição do instrumento e acabei desistindo. Foi um primeiro contato, inclusive com a partitura e tudo. Só anos depois, eu tinha 8 anos nessa época, somente aos 14 anos, quando minha mãe havia falecido, que eu comecei peguei a música como um processo de cura mesmo. Então comecei a estudar contrabaixo com meu pai, mas por uma outra perspectiva, que anos à frente eu iria trabalhar como educador musical, que é você ensinar a música por meio da música. Se ensino fosse arte fosse educação, nasceriam outros Baches, Mozartes, rei do Baião. Matemático aprenderia pela musicalização, pois na soma das oitavas é necessário exatidão. Português fica mais fácil, com minha vontade de cantar.
A geografia é importante, juntamente com a história, pra saber onde a música começou sua trajetória. Eu pegava baixos do Titãs, né, das músicas do Titãs que eu gostava muito e de outras bandas também, escutando naquela época Raimundos, Legião, enfim. Comecei no rock and roll e montei minha primeira banda com 15 anos, que era o Gato Banguelo. E aí foi o começo da viagem, porque também foi o início da viagem como compositor. Na realidade, eu sempre brinquei de fazer melodias, né, com os amigos na rua e tudo, já que meu lar era muito musical. Eu acredito muito que quando você tem arte em casa e você não tolhe isso na criança, né, a expressão dela por meio da arte, ela tende a ser um adulto criativo, um adulto inventivo. Então, assim, acho que foi isso que aconteceu, porque como eu tive incentivo, quando eu comecei a querer estudar, meu pai ficou muito feliz, né? E ele falou, poxa, que bom, né, que agora você tá querendo estudar mesmo e comprou coisa pra minha banda, equipamento. E a partir daí, a grande viagem começou. A partir daí foi tocar com diversos artistas, participar de diversas bandas e começar a carreira solo que começou em 2008 e segue até hoje com 13 anos de estrada. Então é uma longa viagem musical de muito aprendizado. Eu afasto a violência, posso seguir profissão, ter a mínima decência, mas é bom lembrar que a música é uma parte do ser humano, ser um todo, ele precisa de arte. Júlio, com certeza é uma viagem musical muito rica, muitas referências, influências importantes na sua vida. Mas, além de músico, você também é escritor. E em 2018 você lançou o livro Caio na Terra da Música. E esse livro, ele também fala de uma viagem musical. Fala pra gente o que é que inspirou você a escrever esse livro. Teatro ou uma bela pintura, é necessário trabalhar os três lados da escultura. Bem, o que me inspirou a escrever o livro Caio na Terra da Música foi uma experiência pessoal, mas não comigo assim, mas que eu estive presente diversas vezes, porque assim, por ser filho de musicista, eu tinha uma certa facilidade, né, em já ir aprendendo as coisas, e tinha pessoas que tinham outra velocidade de aprendizado, que isso é normal em qualquer forma educacional. E aí eu vi professores de músicas meio que muito duros, né, maltratando aqueles alunos, dizendo, você nunca nasceu para tocar, você nunca vai tocar. E também, por outro lado, os métodos da escola clássica, da escola formal, ele era muito ligado a essa coisa, quando não era o erudito, o lance do jazz, e assim, o popular ficava meio desprezado. E eu aprendi música por meio da música, então eu quis dar essa contribuição para a academia, né, e para o meu viver, né, como educador musical. Porque eu sempre tentei ensinar de uma forma facilitadora, né? Eu acredito que o educador, na realidade, ele é um facilitador do processo de aprendizagem, né? Então, eu ensinava essas pessoas, era partitura, eu tentava desmistificar, falar de uma forma bem popular mesmo, né? Sobre o que é aquilo, associar, fazer metáforas. Isso ajudava muito no ensino. E assim, quando eu era criança, eu passava muito tempo com meu pai na orquestra sinfônica. Na época até que tinha um projeto Orquestra Viva na orquestra aqui do estado. E o que acontece? Eu olhava os instrumentos, criança, e ficava maravilhado com tudo aquilo, dizendo, nossa, se isso aí fosse vivo, os instrumentos fossem vivos, se tocasse, imaginava uma guerra de instrumentos, sabe? Então todas essas coisas eu fui juntando. Por exemplo, o livro ele é um apanhado, ele é uma grande viagem nesse sentido musical, porque eu tento abarcar muita coisa por meio da ludicidade, né? A pessoa que lê vai aprender sobre teoria musical, a pessoa vai poder aprender sobre organologia, que é o estudo dos instrumentos, vai poder aprender sobre curiosidades da música e, ao mesmo tempo, ter uma aula viva com muitos instrumentistas, principalmente os eruditos, que são tão separados da população, porque fica aquela coisa, a visão eurocêntrica, que afastou, né, na música do conceito do século XVII, XVIII, que afastou as pessoas da música com o conceito de dom e tudo, e não, a música é para todos. Então esse livro é essa busca de um resgate para que o povo se aproxime daquilo que é seu, que é a musicalidade, que ela está aí para todos, e não é só para alguns. Lógico que alguns vão se profissionalizar, vai seguir essa profissão e tudo, mas você tem o direito de tocar, você tem o direito de tocar uma música que você gosta, se animar com seus amigos, cantar em casa. Eu acho que a coisa mais certa é quem canta os males espanta. Então esse livro é essa busca, porque os músicos não morrem, vão para a terra da música. Então o menino vai encontrar com Liszt, com Debussy, com Tom Jobim, com Freddie Mercury, por aí vai, né, juntando todos esses elementos para que
as pessoas possam estar perto daquilo que é inerente a elas, que é a música, porque nosso próprio organismo tem música nele, né? A batida do coração, circulação do sangue, uma experiência que o John Cage fez, e ele provou que não tinha silêncio. Então tudo é música, né? Tudo, você com a intenção, tudo vira música. E quando tiram a arte do ambiente escolar, a força criativa do aluno já morreu, pois arte e homem foram unidos por intermédio de Deus. Para nascer uma canção, é preciso fazer uma viagem musical. Precisa aí entrar num processo, numa imersão. E eu queria que você me contasse um pouco como esse processo acontece com você. Porque você já é conhecido pelas inúmeras composições. Você tem mais de 1000 composições, inclusive de músicas que faz referência a alguns personagens, algumas séries, né? Músicas que ficaram famosas aí na internet. Como é esse processo? Fala aí pra gente. Frodo disse não froda comigo, Sméagol é Gollum e Gollum é Sméagol, pois foi Sméagol que queimou o anel ferozmente, caiu de bumbum na lava incandescente, enquanto Gandalf fumava a erva dos hobbits, escolhida a dedo pelo líder dos entes. A ela deixava os velhos ogros doentes, mas em nada afetava o elfo arqueiro valente. Mas Sauron dançou, a terra-média que tava baixa caiu, a casa caiu pra Sauron. Saruman que o diga, ficou só na estiga. Olha, para criar uma canção realmente é necessário fazer uma viagem musical. O compositor é como se fosse uma antena. Ele tenta, até no meu livro eu falo isso também, que é como se viesse uma inspiração da terra da música. Você se interliga a uma coisa divina quando você para fazer o seu processo composicional. Lógico que algumas coisas são por encomenda, os compositores trabalham. Às vezes você tem que ter a técnica também ali do seu lado para que você possa desenrolar esses trabalhos. Mas tem um certo trabalho que você se conecta com esse caráter divino, e aí você meio que faz essa viagem mesmo. Uma viagem por meio dos sons, dos ritmos, a questão da letra poética, né? A poética que você vai utilizar na música. Tudo isso vai depender da temática, que é um mote. E esse mote, ele pode surgir de experiências cotidianas, a não ser que você esteja direcionado para fazer algo, mas que seja algo que surja. Às vezes uma frase, tem diversas histórias de compositores com frases que eles ouviram, com coisas que aconteceram naquele momento, e a pessoa acabou construindo uma canção. Então sim, para fazer uma canção é necessário fazer uma viagem, como eu disse, por meio de ritmos, de sons, de texturas, de cores, porque a maioria dos compositores faz a música de uma maneira como você entra numa casa. A cada passo que você dá, você entra em outro vão, né? E a partir daí podem ter, como eu disse, pode ser várias cores, várias texturas, sempre querendo contar uma história. Eu acho que quem compõe, conta uma história por meio dos sons. Meu Deus, como é grande esse livro. Deu 3 fitas, 3 DVDs e uma compilação, narrando o fado do Frodo fodido e daquele enrustido do Sam. Boromir se lascou, Faramir quase virou churrasco. O pai deles em chamas fez um bug jump. O arqueiro e o anão derrubaram até elefante. Merry e Pippin só fizeram embaçar, mas Sauron dançou. A terra-média que tava baixa caiu, a casa caiu pra Sauron. Então é isso, sim, eu acho que é necessário fazer uma viagem. Esse processo comigo, ele acontece da seguinte forma, como eu disse, às vezes é por encomenda, não que você, vai ser a técnica pura e eu não vou, não. Tem a transpiração e tem que ter inspiração, mas a maioria do meu processo até hoje é aquela coisa de observar o povo, sempre o que está ao meu redor, o que está acontecendo, uma frase que dizem, e às vezes nos lugares mais inusitados possíveis, e a partir daí começa toda essa viagem
toda essa busca pelo ritmo certo, pelo acorde certo, pela melodia que vai encaixar perfeitamente com aquela ideia. A justiça tem humor, é bom seu moro. Você é cara de decoro. Democracia. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Papo a Pô. Nós da equipe agradecemos a participação do artista potiguar Júlio Lima, que aceitou o convite, de compartilhar com a gente sobre sua viagem musical, falar um pouco sobre seu livro, sobre seu processo de composição. Imagina, eu que agradeço aqui a oportunidade do Papo a Pô de estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha viagem musical, sobre o meu livro. E é isso, convidar a todos aí, quem quiser conhecer o meu trabalho, é só ir nas plataformas aí. Tem o primeiro CD que é o Há Sempre Música, depois tem o Idiocracia e o recém-lançado Universo do Acolá. E quem quiser algum exemplar do meu livro, eu ainda tenho livros, é só entrar em contato pelo Instagram, @JúlioLimaRN, e acompanha tudo lá, agenda de shows, tudo. E é isso, um abração, valeu, Papo a Pô! E agora, fiquem com um trecho do livro Caio na Terra da Música, capítulo Dó. Nesse momento, Beethoven chegou até eles bem no meio da batalha. Um raio musical poderoso saiu da sua batuta e atingiu vários instrumentos e bemóis que se aproximavam limpando a área ao redor. Assim está melhor. Escutem, cadê os roqueiros e os metaleiros? Preciso deles aqui, gritou Beethoven. De repente, foram se aproximando vários ícones mundiais do rock. Jim Morrison, vocalista do The Doors, vinha com o rei do rock, Elvis Presley, seguidos pela virtuose da guitarra de Dimebag Darrell, do Pantera, John Bonham do Led Zeppelin com a sua pegada pesada na bateria, John Entwistle do The Who com seu baixo feroz, James Dio, e pouco a pouco mais e mais roqueiros e metaleiros iam chegando. Vocês não vão conseguir passar, seus palhaços. Desistam e se entreguem. É muita ousadia virem até a nossa casa. Se entreguem ou morrerão aqui, ameaçou o dobrado sustenido, marchando ao lado do seu irmão dobrado bemol, rumo ao coração da batalha. É o que veremos, seu acidente miserável. Caio, escute, abrirei caminho para vocês com a ajuda dos roqueiros e dos metaleiros. Como vai fazer isso, Beethoven? Perguntou Caio e o compositor, prestando atenção, já que os outros instrumentos davam cobertura e eles podiam finalmente ao menos conversar um pouco no meio da batalha. Utilizando um método abominado por mim e por outros clássicos, mas que vai ser eficaz nesse momento. Como eu soube que você gosta de rock e metal, deve então conhecer as famigeradas rodas de polga. Devo acreditar. Rodas de polga? Tá brincando? Poxa, a roda de polga é demais. A galera faz isso nos shows de rock e metal que assisto na MTV. Até nos ensaios da minha banda, nossos amigos já fizeram a roda. Imagina quando tocamos ao vivo em nossa escola, explicou o garoto delirando, mas foi interrompido por Beethoven. Para mim, é selvageria. Além do mais, as pessoas podem se machucar nessas rodas. Fui a convite do Dio ver um show dele aqui e fiquei todo quebrado quando... O compositor que estava ali calado sorriu e interrompeu Beethoven. Maestro, não temos tempo. Desculpe, compositor. É verdade. Vão agora. Nós conseguiremos segurá-los aqui. Certo, quando tudo estiver bem, iremos curtir um rock and roll juntos. Caio sorriu para Beethoven, que franziu a testa por um momento, mas devolveu o sorriso enquanto se dirigia para a frente da batalha. Muito bem, roqueiros metaleiros, atenção! Tomem posicionamento, ordenou Beethoven erguendo sua batuta. Vários grandes músicos de rock e metal se puseram à frente da batalha. Guitarristas como Randy Rhoads
e Dimebag Darrell, ambos com a sua guitarra Flying V, começaram a puxar o riff da música Killing the Name da banda norte-americana Rage Against the Machine. Baixistas como John Entwistle do The Who e Cliff Burton do Metallica acompanharam junto de Bonham na bateria e pouco a pouco foram sendo seguidos por todos os outros músicos e instrumentos. Criou-se então uma gigantesca roda de polga que, ao passar, destruía os instrumentos do ruído e arremessavam os bemóis que caíam desacordados. Os vocalistas cantavam a música, cada um no seu jeito, e isso se refletia em seu poder musical também. James Dio liberava os seus agudos em raios azuis melódicos. Layne Staley, do Alice in Chains, liberava ondas melódicas circulares vermelhas, junto ao canto amplificado de Elvis, que explodia em ondas verdes, se unindo a tantas ondas e cores melódicas dos outros vocalistas que atingiam em cheio as portas da caverna onde estavam os servos do ruído. Eles tombaram perante a força musical desprendida naquelas notas. Abriu-se então uma passagem para as portas da caverna em meio à batalha. O Papo a Pô é um projeto sem fins lucrativos, nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. Nossa equipe é formada por Natália Araújo, que faz a coordenação digital e o design do nosso Instagram, a Priscila Simas, que edita os vídeos e o nosso youtuber, e também é assistente de produção. A Hannah Neri é a nossa editora freelance e a Fátima Araújo, Fernando Palhano, Elri Costa, eu e Vera Pinto somos a equipe que elabora os roteiros e faz a apresentação. A edição de hoje foi por conta de Vera Pinto. Se você puder contribuir com a gente, é só depositar a quantia que desejar em nosso Pix, contato@gmail.com. Você estará gerando trabalho para jovens mulheres e cuidando dos animais abandonados, porque 30% do que você doa é para eles. Eu produzi o roteiro e elaborei o episódio de hoje, que teve a participação do músico e escritor Júlio Lima, falando sobre viagem musical e sua relação com a escrita e a música. Se você quiser viajar com a gente, é só escrever para nós no Instagram ou para o e-mail contato@gmail.com, que a gente conta a história de viagem que você quiser. As músicas e os efeitos sonoros desse episódio foram retirados do site freesound.org e da biblioteca de áudios do YouTube. A pandemia está passando, mas siga usando máscara para todo mundo se ajudar e ficarmos logo todos livres para darmos muitos cliques pelo mundo afora. O Papapô é gravado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Papo a Pô. 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 Papo a Pô, yes.